Fala galera, Saulo da Bahia, então vamos dando continuidade aqui ao estudo do nosso Poder Judiciário, um órgão tão importante, né, uma matéria muito prolixa, como eu já expliquei, por isso nós vamos dividindo os blocos aqui, né, de forma mais detalhada possível, justamente para não acumular muitas informações e com isso você ter um certo prejuízo para entender a matéria. No primeiro bloco nós fizemos ali uma introdução rápida, falamos um pouco do judiciário, da questão dos artigos importantes, frisei alguns artigos que eu preciso que vocês deem uma atenção especial, né? Falei de função típica, função atípica, mas agora vamos começando aqui a analisar outros detalhes. Quando nós começamos a falar do judiciário, é imprescindível falarmos dos elementos essenciais à função jurisdicional, né? A grande Ada Pellegrini Grinovo, uma das maiores processualistas do Brasil, ela fala sobre esses elementos e eu acredito que quando você tem essa noção aqui, que ainda também é bem introdutória, isso vai auxiliar você em várias questões lá à frente, beleza? Então, vem aqui comigo, por favor. Então, nós vamos começar a falar agora sobre os elementos essenciais à função jurisdicional. Elementos essenciais da função jurisdicional. Beleza? E aí nós temos, segundo a doutrina, 3 elementos essenciais à função jurisdicional do Estado. Quais são? Primeiro, lide. A lide é o primeiro deles. Coloquem, por favor, o que é uma lide para eu poder explicar para vocês. Vamos lá. Lide, aí coloquem assim, é um conflito entre as partes, com uma pretensão resistida. É um conflito entre as partes com uma pretensão resistida. Vamos entender isso aqui, por favor. Eu quero que você entenda que nós estamos partindo aqui da premissa de um judiciário litigioso, porque você tem 2 tipos de situação que são levadas ao judiciário. Você tem o judiciário litigioso, que é quando você tem uma briga, né, que é a maioria dos casos, por isso configura-se uma lide, e você tem o judiciário consensual, quando ali você já tem um acordo e simplesmente para gerar uma segurança jurídica maior para aquela situação, você vai lá, né, e leva para o judiciário. Por exemplo, uma questão de uma separação consensual. Nós já sabemos ali tudo, já acertamos detalhes, só vamos ali para que isso ganhe ali a sua eficácia jurídica. Agora, nós não vamos aqui falar desse judiciário consensual. Nós vamos falar do que geralmente acontece, que é o judiciário litigioso. Então, para ter esse judiciário, você tem que ter uma lide. Lide é o termo jurídico que nós usamos para briga, para confusão, né? Então, quando nós temos uma briga, nós falamos no judiciário que nós temos uma lide. Então, perceba, a lide é um conflito entre as partes com uma pretensão resistida. Ou seja, fulano fala que o direito é dele, mas ciclano acaba não aceitando isso. Então, a pretensão de fulano está sendo resistida por ciclano. Então, isso vai gerar uma lide, vai gerar uma confusão. Até porque é aquela questão, né, pessoal? Só vai ter judiciário, qual vai ter lide, quando você tem um conflito entre as partes. Porque se o seu conflito é interno, se o seu conflito é com você mesmo, aí quem resolve isso não é o judiciário, geralmente é um psiquiatra que vai resolver essa questão. Beleza? Só que agora nós vamos entrar, na minha opinião, para o elemento mais importante que nós temos da função jurisdicional, que é o seguinte. Você tem a lide, você tem o conflito, beleza? Mas eu vou usar uma linguagem figurada. Olha aqui. Imagina que o pau está quebrando ali na frente e o judiciário vem passando. E aí o judiciário olha aquela briga e segue andando como se nada tivesse acontecido. Ué, professor, mas não seria um dever, não seria uma obrigação do judiciário parar ali para resolver o problema? Não. Não por quê? Porque o judiciário trabalha pelo princípio da inércia. Ou seja, em regra, enquanto não for devidamente provocado, o judiciário permanece estagnado diante do seu problema. Então vem aqui comigo para o segundo elemento. Então o primeiro foi a lide. Segundo elemento, inércia. E aí coloquem, por favor, o que vem a ser a inércia. Coloquem assim. O judiciário em regra
não age de ofício. O judiciário, em regra, não age de ofício. Sendo assim, ele precisa ser provocado. Sendo assim, ele precisa ser provocado por meio de um processo. Sendo assim, ele precisa ser provocado por meio de um processo. Beleza? Agora, pessoal, olha aqui. A regra do judiciário é a inércia, ou seja, enquanto não devidamente provocado, ele fica parado, ele fica estagnado diante do seu problema. Agora, essa regra aqui da inércia, ela não é absoluta. Nós temos algumas situações em que o judiciário ele pode agir de ofício. Vamos dar um exemplo aqui? O habeas corpus, por exemplo. Se chega os autos de prisão nas mãos de um juiz e ele percebe que aquela prisão é ilegal, ele não precisa pedir um habeas corpus para ele mesmo julgar. Ele vai lá e concede o que chamamos de habeas corpus de ofício, ele concede um alvará de soltura. Tanto que o artigo 5º fala que o juiz relaxará imediatamente a prisão ilegal, assim como aquele que ficar preso além do prazo. Outro caso aqui também, só para constar, hoje o Supremo Tribunal Federal, ele pode editar súmula vinculante por provocação ou de ofício. A Constituição vai falar no artigo 103A. Então, nós temos hoje algumas situações em que o judiciário ele pode agir de ofício, porém, nós trabalhamos com a regra, e a regra é a inércia. Enquanto não devidamente provocado, o judiciário fica parado. Agora é o seguinte, configurou-se uma lide, uma confusão, uma briga, provoquei devidamente o judiciário, saindo assim da inércia. A consequência dessa provocação é agora o terceiro e último elemento dessa situação, que é esse aqui, quer ver? Terceiro elemento. Definitividade. Definitividade. Aí coloquem assim, por favor. É a resolução definitiva do conflito. É a resolução definitiva do conflito. Pessoal, eu quero que vocês entendam que é um direito do cidadão e um dever do judiciário resolver o seu problema, beleza? Se você levou uma questão até o judiciário, não interessa se a questão é simples, se ela é complexa, se ela envolve pouco, se ela envolve muito valor, se é um problema travado entre particulares ou se o Estado está presente nessa lide. Não quero saber. Se você leva a questão ao judiciário, ele tem que resolver, trazendo assim uma definitividade para aquele seu problema, para aquela sua lide. Beleza? Agora, o meio que o judiciário vai utilizar, aí você tem vários. O judiciário pode julgar com base em uma decisão, um precedente, em uma jurisprudência, com base em uma lei. Ou seja, tem até uma situação, o famoso princípio da régua de Nesbos de Aristóteles, que fala sobre que o judiciário pode julgar até por equidade, ou seja, diante de um caso concreto, ele pode às vezes até legislar para resolver a situação. Beleza? Então, não interessa o meio aqui para nós, até porque isso aí geralmente é mais processual. O que interessa é que, uma vez devidamente provocado, a regra é que o judiciário venha com uma definitividade para aquele seu conflito. Agora, é claro, às vezes essa definitividade demora um pouco. Né? Uma questão no judiciário, às vezes, ela demora um pouco até ser dirimida, né? Até porque os nossos tribunais eles têm uma demanda judicial absurda. Infelizmente, no Brasil, nós não temos o costume de tentar ali negociar as coisas, de tentar fazer acordos. Pisou no pé ali e o irmão é estudante de direito, ele já vai querer entrar com ação na justiça e com isso vai abarrotando cada vez mais o judiciário. Beleza? Então, é o seguinte. Quando nós falamos sobre os elementos essenciais à função jurisdicional, você tem que lembrar da lide, da inércia e da definitividade. Partindo da premissa desse judiciário litigioso, configura-se uma lide. Uma vez a lide sendo configurada, você vai provocar o judiciário e a consequência dessa provocação é justamente a definitividade para aquele seu conflito. Beleza? Agora, aproveitando o ensejo aqui, ainda desse bloco, vamos colocar algumas situaçõezinhas que eu acho importante. Quer ver? Coloque aqui uma observaçãozinha. Coloquem assim, ó. É uma cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 35,
É uma cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 35. O princípio da inafastabilidade, de jurisdição. O princípio da inafastabilidade de jurisdição. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Pessoal, olha aqui, por favor. Eu sempre tento, nas minhas aulas, fazer o máximo de conexões possíveis. Ou seja, eu sei que eu estou falando do judiciário, mas isso aqui que eu acabei de colocar, você pode acertar aqui no judiciário ou lá, resolvendo questão de direito individual do artigo 5º. Beleza? Então, hoje a nossa Constituição nos assegura uma proteção judicial efetiva, ou seja, uma inafastabilidade de jurisdição. A lei não exclui do judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, sempre que você tiver um direito lesionado ou uma mera ameaça de lesão, você pode entrar no judiciário para resolver aquela situação. E detalhe, isso é uma cláusula pétrea, afinal está prevista ali no próprio artigo 5º. E lembrando, pessoal, no Brasil, nós adotamos o sistema inglês ou de jurisdição única, né? Ou seja, no Brasil, a administração pode julgar. Só que, em regra, a última decisão é sempre proveniente do judiciário. Ou seja, é o judiciário o órgão competente, em regra, para fazer coisa julgada, para trazer decisões definitivas para aqueles problemas. A administração, como eu disse, até pode julgar, mas é passível ali depois de uma ação no próprio judiciário para que venha trazer uma definitividade para aquele problema. Só mais uma observação também fazendo gancho lá no artigo 5º. Coloquem assim, ó. Segunda observaçãozinha. A todos no âmbito judicial e administrativo, serão assegurados a razoável duração dos processos, bem como os meios que promovam a sua celeridade. Entre parênteses, princípio da celeridade processual, aí coloquem um hífenzinho, artigo 5º, inciso 78. Fechem parênteses. Então vem cá, pessoal. Também mais uma situação que eu tenho lá no artigo 5º. E eu sempre falo o seguinte, tudo aquilo que está no artigo 5º é direito individual. E tudo aquilo que é direito individual tem uma carga de importância gigante para o direito constitucional. Afinal, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, ou seja, eles não podem ser abolidos da nossa Constituição. E esse inciso aí, que é o último inciso do artigo 5º, ele só foi acrescentado em 2004, com a emenda 45. Né? Então, embora isso, às vezes, na prática, não tenha tanta aplicação, mas a Constituição nos garante que a todos no âmbito judicial e administrativo, em regra, devem ser assegurados a razoável duração dos processos. Dessa forma aqui, então, nós falamos um pouco nesse bloco sobre os elementos essenciais à função jurisdicional. Beleza? Colocamos esses elementos, colocamos algumas observações importantes e aí voltamos posteriormente para falar um pouco do ingresso no Poder Judiciário. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!